Faltava pouco para o destino, e ela só queria terminar mais um frete em paz. Mas o marido insistia em discutir, dentro da cabine, enquanto ela dirigia pela rodovia. A tensão aumentava a cada quilômetro, até que, em um momento de descuido, com a atenção dividida entre a estrada e a briga, o pior aconteceu. Ela perdeu o controle e capotou a carreta no meio da rodovia. O que parecia ser apenas mais um frete, virou um acidente grave, com consequências para aquele homem que ninguém poderia imaginar. Não esqueça de se inscrever e comentar de que cidade você é. O inconveniente inútil. Ela já estava dirigindo há horas. O corpo começava a dar sinais de cansaço. As costas doíam, as mãos apertavam o volante com uma força cada vez mais automática, e os olhos se mantinham firmes na linha do asfalto, mesmo que a mente, vez ou outra, pedisse por um descanso. Mas não, ela precisava concluir mais aquele frete. O destino estava próximo. Já podia quase sentir o alívio de chegar, desligar o motor e respirar em paz. Mas a paz que tanto buscava estava longe dali, bem distante da cabine sufocante, onde ela e o marido dividiam o espaço e o ar saturado de tensão. Ele, sentado na poltrona ao lado, não parava de resmungar. O tom irritado, cortante, já preenchia o ambiente, mesmo quando as palavras ainda eram poucas. Bastava o olhar dele, o jeito como suspirava, como mexia inquieto as mãos sobre os joelhos, como sacudia impaciente a perna esquerda. Era um homem engasgado com sua própria frustração, e isso transbordava na voz, nos gestos, na presença. E mais uma vez, começou a discussão, como fazia quase sempre, como um ciclo vicioso que ela já não tinha mais forças para tentar evitar. "Você nunca me escuta", ele disse com aquela voz que já misturava raiva e ressentimento. Ela manteve os olhos fixos na estrada, apertando o volante como quem se agarra a uma última âncora. Não respondeu. Não queria responder. Sabia que qualquer palavra seria combustível para aquele incêndio que ele insistia em reacender a cada viagem, a cada quilômetro. Preferiu o silêncio, mas mesmo assim parecia provocar ainda mais. O homem gesticulava, inconformado, como se lutasse contra a indiferença dela, quando na verdade ela só queria manter a concentração no que realmente importava, a estrada à frente. Eles se conheciam há muitos anos, desde quando ambos estavam na ativa, dividindo turnos e sonhos pelas rodovias do país. Eram outros tempos. Ele tinha seu próprio caminhão, fazia seus fretes, tinha autonomia e orgulho. Mas depois que tudo deu errado na sua vida, perdeu o caminhão, perdeu a carteira de habilitação e, com isso, perdeu também o senso de direção, não só nas estradas, mas na própria vida. Ela foi quem estendeu a mão, ajudou, acolheu, levou-o junto nas viagens, pensando que seria bom para ambos que poderiam, quem sabe, viver aquela parceria de antes, aquela cumplicidade que, no passado, tanto os aproximou. No começo, parecia mesmo uma boa ideia, mas logo se revelou um fardo, um peso difícil de carregar, que aumentava a cada novo frete, a cada parada, a cada noite dividindo a cabine apertada. Ele já não ajudava mais com a carga, como haviam combinado. Não contribuía em nada financeiramente. Só se queixava, criticava, reclamava. Pior, descontava nela toda a frustração de quem se via agora, à margem, reduzido a um coadjuvante da própria história. Brigava por tudo, por nada. Por um olhar, um silêncio, uma respiração. "Você não faz nada que eu te mando", ele gritou num rompante, batendo com força no painel, fazendo as chaves penduradas balançarem e tilintarem. Ela respirou fundo, fechou os olhos por um segundo, mas apenas o suficiente para não se perder da estrada. Não respondeu. Não valia a pena. O motor roncava grave, mas que agora servia apenas para abafar a gritaria dele. "Tá me ignorando agora, é isso?" Ele insistiu, elevando ainda mais o tom, como se o silêncio dela fosse a maior das ofensas. Ela respondeu apenas com um monossílabo seco, quase sussurrado. "Estou prestando atenção na estrada." Mas era tarde. A chama da raiva já havia se espalhado dentro dele. E, como sempre, não iria parar. Ele se virou para ela, invadindo seu espaço, aproximando o rosto com aquele olhar de acusação.
os olhos injetados, as feições crispadas. Você me arrastou para essa vida, para essa posição de inútil. Cuspiu as palavras como quem destila veneno. E agora me trata como lixo. Você não vai fazer isso comigo. Ela cerrou os dentes, a mandíbula tensa, quase dolorida. Engoliu a resposta atravessada, que já estava pronta na ponta da língua. Mas não valia a pena. Nunca valia, porque tudo que ela dissesse seria distorcido, usado contra ela. Alimentaria ainda mais o monstro que ele cultivava dentro de si. Lá fora, a estrada seguia deserta, silenciosa. Apenas o ronco grave do motor preenchia a cabine. Passaram por uma placa que indicava 30 quilômetros para a cidade de destino. Ela soltou um suspiro silencioso de alívio interno, quase imperceptível. Falta pouco. Só mais um pouco, e enfim, acabaria mais um serviço. Mas ele não parava. De repente, em meio à discussão, num acesso súbito de raiva, estendeu a mão e tentou pegar o celular dela, que estava preso no suporte, bem ao lado do volante. Um movimento brusco, impulsivo, desesperado. "Me deixa dirigir em paz, fica quieto!" Ela gritou num reflexo instantâneo, tirando uma mão do volante para impedir o gesto dele. Mas ele puxou com força. Ela segurou o braço dele, com uma tensão que deixou os músculos enrijecidos. O coração disparou, a respiração ficou ainda mais curta. A tensão atingiu o auge. Em meio a esse movimento brusco, o caminhão oscilou na pista. Um balanço perigoso, repentino, como um aviso silencioso de que o controle estava começando a se perder. As rodas desafiaram a linha reta, ameaçando sair do traçado, enquanto a força do veículo se inclinava perigosamente. Ela, num ato instintivo, rapidamente voltou as duas mãos ao volante, tentando estabilizar, lutando contra a inércia, contra o peso do caminhão, contra o próprio medo. "Olha o que você está fazendo, seu moleque!" Ela gritou, lançando um olhar rápido pelo retrovisor, mas já sentia. A atenção na estrada se perdia, se esfarelava diante daquela disputa insana, daquele embate sem sentido. O homem agora afastado do volante, mas vociferando ainda mais, completamente fora de si, continuava a gritar, como se não enxergasse o perigo iminente. Ela apertou o volante com toda a força que tinha. Os nós dos dedos esbranquiçados, os olhos fixos na estrada, tentando recuperar o equilíbrio do caminhão. Mas o desequilíbrio já havia começado. E naquela estrada deserta, com a cabine saturada de gritos, medo e frustração, o destino parecia selado. O grande acidente. E então, quando a curva apareceu, aconteceu. Era uma daquelas curvas traiçoeiras que parecem inofensivas à distância, mas que, quando se aproximam, revelam toda a sua complexidade, o ângulo fechado demais, o desnível do solo, a ausência de proteção adequada. O caminhão, carregado até o limite, seguia com a velocidade acima do ideal para aquele trecho sinuoso. Não porque ela fosse imprudente, mas porque, até poucos segundos atrás, tentava compensar o atraso provocado justamente pela discussão interminável com o marido. O asfalto irregular, os pneus rangendo, a carroceria balançando como se fosse perder a sustentação a qualquer instante. Ela tentou com todas as forças manter o controle. Apertou o volante, girou levemente, fez o que pôde, mas não conseguiu. A física foi implacável. O gigante, o caminhão com dezenas de toneladas de carga, tombou violentamente, como um animal desgovernado, arrastando-se pela pista com um estrondo ensurdecedor. O som metálico ecoou pelo vale ao redor, um misto de aço sendo retorcido e vidro estilhaçando. As rodas ergueram-se do chão. A cabine inclinou-se abruptamente e, num segundo que pareceu eterno, o mundo virou de cabeça para baixo. O impacto foi brutal. A cabine rolou, o para-brisa explodiu em 1000 cacos de vidro. A carga começou a se espalhar pela estrada, enquanto a carroceria do caminhão riscou o asfalto como uma lâmina, deixando um rastro de destruição. E no meio de tudo eles, presos, sacudidos, vulneráveis, à mercê daquela força descomunal que parecia querer esmagá-los. Mas por um milagre, ou talvez graças à tecnologia do caminhão, que era moderno, equipado com todos os sistemas de segurança possíveis,
Vários airbags que inflaram em sequência protegendo os ocupantes. Eles saíram ilesos, ao menos fisicamente. Ironia ou não, ainda atordoados com os ouvidos zumbindo e os corpos tremendo, já estavam saindo pela lateral da cabine tombada no acostamento, discutindo. Sim, discutindo. Como se nada tivesse mudado, como se não tivessem acabado de escapar de um acidente que poderia tê-los matado. Em vez de somente agradecer, cada um apontava o dedo para o outro, culpando-se mutuamente, num espetáculo absurdo diante do caos. A culpa é sua, ela gritou ainda trêmula, com a voz embargada, os olhos marejados pela adrenalina. Minha? Você que estava dirigindo, você que tem que prestar atenção. Ele rebateu indignado, os cabelos desgrenhados, o rosto vermelho de raiva e pânico. O cenário ao redor deles era desolador. O enorme caminhão tombado de lado, atravessando completamente a pista, bloqueando a passagem, como um monumento silencioso do desastre. Do motor saía uma fumaça densa e branca, enquanto fluidos, óleo, combustível, água, escorriam lentamente pela grama e pelo asfalto quente. Pedaços da carga estavam espalhados, misturados com lascas de madeira, embalagens rasgadas, objetos retorcidos. Enquanto isso, outros motoristas que vinham sendo impedidos de passar pela carreta bloqueando a estrada, paravam, desciam dos veículos e se aproximavam, curiosos, atônitos. Alguns, com celulares em punho, começavam a filmar e tirar fotos, transformando o acidente em um espetáculo improvisado. Outros gritavam, tentando ajudar, perguntando se estavam bem, enquanto um ou outro já discava nervosamente para os serviços de emergência. O barulho era ensurdecedor. Buzinas ao longe, gritos, o apito intermitente de algum sensor do caminhão que ainda insistia em alertar sobre o perigo. Não demorou muito. Em poucos minutos, chegaram as primeiras viaturas da polícia rodoviária, seguidas por caminhões dos bombeiros, e uma ambulância com as sirenes cortando o ar. O caos logo ganhou uma aparência mais organizada. Agentes correndo, isolando a área, sinalizando com cones, afastando os curiosos, enquanto paramédicos verificavam os sinais vitais de ambos, que ainda em pé insistiam em continuar, discutindo. Ela, com escoriações nos braços, a camiseta rasgada na altura do ombro e o rosto sujo de poeira e suor, não hesitou. Apontou diretamente para o marido, na frente de todos. A culpa foi dele, bradou, a voz embargada pelo nervosismo e pela revolta. Ele puxou meu braço, tentou pegar meu celular, me distraiu, por isso capotei. É um irresponsável. O homem, ao ouvir aquilo, ficou possesso. Os olhos arregalaram-se, as veias do pescoço saltaram, e ele deu um passo em direção a ela, erguendo o dedo indicador como uma lança. Mentira! Gritou num berro que chamou a atenção até dos bombeiros mais distantes. Você perdeu o controle, não vem jogar a culpa em mim. E num gesto ameaçador, partiu para cima dela. Os policiais agiram de imediato. Um deles, alto de colete refletivo, se colocou entre os dois, afastando-o com um braço firme. O outro, mais experiente, ergueu a mão e ordenou, com um tom que não admitia réplica: Senhor, mantenha a calma. Mas ele não conseguiu. Continuou alterado, gritando, vociferando insultos, apontando o dedo na cara dela, enquanto se debatia, ignorando completamente as ordens dos agentes. Você sempre me culpa por tudo. Tá feliz agora? Olha o que fez. Foi o suficiente. Com movimentos treinados, os policiais o imobilizaram, torcendo-lhe os braços para trás, enquanto ele ainda tentava resistir, até ser algemado e colocado na viatura policial, sob o olhar curioso e perplexo dos motoristas que assistiam a tudo da beira da estrada. Preso por desacato e por ter colocado em risco a segurança na direção. Ela, devastada, permaneceu parada, estática, sem dizer uma palavra, apenas acompanhando com o olhar a cena que parecia um roteiro surreal da própria vida. O caminhão permanecia tombado ali, inerte, como um símbolo silencioso de tudo o que aquela relação havia se tornado. Um peso, um perigo, uma máquina prestes a desabar a qualquer momento. Os bombeiros, com seus equipamentos, iniciaram imediatamente os procedimentos para conter os riscos,
Desligaram o sistema elétrico do caminhão, evitaram novos vazamentos, espalharam serragem para absorver o óleo e montaram cabos para, posteriormente, içar o veículo de volta à posição correta. Enquanto isso, o seguro foi acionado. Os responsáveis pela transportadora já haviam sido informados e equipes se organizavam para a remoção tanto do caminhão quanto da carga, que agora jazia espalhada pelo acostamento. As horas que se seguiram foram longas, lentas, carregadas de burocracia e de uma sensação pesada de frustração. Já na delegacia, após a remoção do caminhão e o encerramento das operações de resgate, ela aguardava na recepção, sentada em uma cadeira dura de plástico, com os braços cruzados, o olhar perdido no nada. O marido, ou melhor, o homem que até aquele momento ainda tinha esse título, estava detido, em uma cela provisória, calado e abatido, como poucas vezes ela tinha visto. E foi ali, naquele ambiente frio e impessoal, que ela começou a refletir sobre tudo. Como, de novo, mais uma discussão, mais uma entre tantas que pareciam não ter fim, havia levado a tudo aquilo. Como, mais uma vez, ele tinha atravessado um limite e colocado não só a segurança dela, mas também a própria vida em risco. Agora, não havia mais como fugir. As consequências começavam a tomar o rumo justo, e ela, pela primeira vez em muito tempo, começava a perceber que talvez fosse o momento de mudar de ramo. Uma oportunidade. Depois de tudo, ela soube aproveitar a situação e a oportunidade como poucos teriam coragem de fazer. Sozinha, sentada em frente ao delegado, na sala fria e silenciosa da delegacia, sem o marido ao lado, que a essa altura já era definitivamente um ex em todos os sentidos, ela respirou fundo e fez o que deveria ter feito há muito tempo. Contou tudo. Não deixou nada de fora. Cada detalhe, cada dor, cada abuso engolido em silêncio durante anos de convivência tóxica. Falou das agressões físicas e psicológicas, das humilhações constantes, dos episódios de opressão disfarçados de preocupação, dos ciúmes doentios e das chantagens emocionais que a mantinham presa naquela relação há muito tempo deteriorada. Contou como ele, mesmo após perder tudo, o caminhão, a carteira, a dignidade, passou a viver às custas dela, que por amor ou talvez por culpa, o levava consigo nas viagens, acreditando que ainda poderia recuperá-lo ou salvá-lo. Relatou como ele se recusava a ajudar, mesmo quando ela precisava carregar ou descarregar a carga pesada. Como se limitava a reclamar, a descontar nela toda a frustração de quem havia fracassado. Como a fazia sentir-se culpada por seguir em frente, por ter dado certo quando ele só acumulava fracassos. E, sobretudo, contou sobre a sensação sufocante de estar enclausurada com ele dentro daquela cabine por horas, dias, semanas, sem ter para onde correr, sem ter a quem recorrer. Como ele se transformava com facilidade, de um homem carente e arrependido para um agressor frio e cruel, que usava as palavras como facas, os olhares como correntes e os silêncios como tortura. Desta vez, não. Desta vez, a denúncia foi completa. Não houve hesitação, nem omissões, nem medo. Ela falou com clareza, firmeza, olhando nos olhos do delegado, como quem sabe que está dando um passo sem volta, mas também como quem entende que só existe vida depois dessa travessia. E ele, que já estava preso por conta do acidente e do desacato, agora enfrentava ainda mais acusações, muito mais sérias, muito mais graves. As provas, os testemunhos, o histórico, tudo formava um quadro irrefutável. O processo correu rápido. Meses depois, ele seguia preso, cumprindo pena, colhendo as consequências inevitáveis de tudo o que tinha feito, e agora sim, com sequelas físicas e emocionais. A prisão não apenas tirou sua liberdade, mas também destruiu a imagem que ele tentava manter. A de homem forte, autossuficiente, indomável. Restava-lhe agora a solidão, o remorso e o tempo. Enquanto isso, ela estava de volta à estrada. Sozinha, sim, mas pela primeira vez em muito tempo, sozinha e em paz. Retomava a vida com uma força que nem ela mesma sabia que tinha. Uma força que foi forjada não apenas nas horas ao volante,
enfrentando tempestades, ladeiras e estradas perigosas, mas também nas horas silenciosas em que chorava sozinha dentro da cabine, sem que ninguém visse. O trauma, claro, ainda estava ali, como uma cicatriz invisível que ardia de vez em quando, especialmente nas noites de chuva ou quando passava por curvas parecidas com aquela onde tudo aconteceu. Mas, aos poucos, ela aprendia a transformá-lo não em fraqueza, mas em aprendizado, em maturidade, em proteção. Agora cada viagem era diferente. A paisagem seguia a mesma. Os campos, as montanhas, os rios, os postos de gasolina, os restaurantes de beira de estrada. Mas ela não era mais a mesma. Um dia, ao estacionar em um dos pontos mais bonitos do caminho, um mirante no alto de uma serra, onde a estrada se perdia no horizonte e o pôr do sol pintava o céu com tons de laranja e púrpura, ela pegou o celular, ajeitou a câmera e gravou um vídeo para o canal que criara recentemente, incentivada por amigos e colegas de estrada. Respirou fundo, encarou a lente com aquele olhar sincero, que só quem já passou por coisas grandes conhece, e falou, com a voz firme, mas carregada de emoção. Às vezes, um segundo de descontrole pode mudar toda a sua vida. Virou a câmera, mostrando o novo caminhão. Mais potente, mais seguro, mais confortável. Um símbolo da nova fase, da nova mulher que ela se permitia ser. Falou então de como, agora, prezava ainda mais pela segurança e, principalmente, pela paz dentro da cabine. Contou como aprendeu da forma mais dura possível, que não adianta ter o melhor caminhão, o melhor frete ou a estrada mais bonita, se ao lado tiver alguém que sabota, que puxa para trás, que mina a concentração e o equilíbrio emocional. Virou novamente a câmera para si e, com aquele meio sorriso que carrega dor e superação, finalizou com uma frase forte que sabia que marcaria quem a ouvisse. Não deixe ninguém tirar o foco da sua vida, para você não capotar no caminho. Sorriu, respirou fundo, desligou a câmera e ficou ali por alguns segundos, apenas olhando o horizonte, ouvindo o som do vento batendo na lataria e o motor resfriando. Depois, subiu na cabine, ligou o motor, que respondeu com aquele ronco grave que ela tanto amava, ajeitou o espelho retrovisor, conferiu os indicadores do painel e seguiu viagem, sozinha, em paz, como preferia, como merecia, mas ao mesmo tempo com uma nova missão, não apenas entregar cargas, mas também entregar histórias, contar, alertar, inspirar outras mulheres, outros caminhoneiros e caminhoneiras, outras pessoas que talvez estivessem passando exatamente pelo que ela passou e que ainda não encontraram coragem para se libertar. Porque no fundo, ela sabia, aquela história não tinha acabado ali. Pelo contrário, ela só estava começando. A estrada continuava aberta, cheia de possibilidades, desafios e, quem sabe, novos encontros. E ela, agora, estava mais preparada do que nunca. Um convite inesperado. Os dias passaram, as viagens seguiram. Ela voltou para a rotina da estrada, mas agora cada quilômetro percorrido tinha um peso e um significado diferente. A liberdade de estar sozinha dentro da cabine não era mais um vazio angustiante. Era uma escolha consciente, uma conquista. O barulho do motor, o balanço do caminhão e o vento entrando pela janela eram sons que antes quase não ouvia, abafados pelas discussões e pela tensão. Agora tudo parecia mais nítido, mais vivo, como se cada sentido tivesse sido aguçado depois do trauma. Mas nem tudo ficou para trás. As lembranças inevitáveis ainda surgiam de vez em quando, principalmente nos trechos mais silenciosos da estrada. De vez em quando, passava por lugares que a faziam lembrar dele, um restaurante onde pararam juntos, um posto de gasolina onde discutiram, uma curva que parecia a mesma onde tudo quase terminou. Nessas horas respirava fundo e seguia, firme, lembrando da decisão que havia tomado, nunca mais permitir que alguém tirasse o foco da sua vida. Foi numa dessas viagens, alguns meses depois, que aconteceu algo que ela jamais imaginaria. Parou num grande posto de estrada desses movimentados,
com restaurante, loja de peças, área de descanso e, claro, aquela movimentação constante de caminhoneiros indo e vindo, cada um com sua carga, sua história, seus desafios. Estacionou o caminhão, desceu para tomar um café e esticar as pernas. Estava ali mexendo no celular, respondendo comentários no canal, quando ouviu uma voz familiar. "Olá, você que é a caminhoneira do vídeo?" Levantou os olhos e viu uma mulher, um pouco mais velha, de boné e colete de transporte, com um sorriso simpático, mas um olhar curioso. Antes que pudesse responder, a mulher completou: "Eu vi seu vídeo, aquele em que você fala sobre não deixar ninguém tirar o foco da vida. Me marcou demais." Ela sorriu, surpresa e ao mesmo tempo emocionada. Não imaginava que o vídeo que gravou num momento tão íntimo e reflexivo teria ido tão longe. "Fico feliz que tenha ajudado", respondeu sincera. As duas começaram a conversar, ali mesmo, em pé, ao lado do caminhão. A mulher contou que também era caminhoneira há anos na estrada, mas que vinha passando por um momento muito parecido. Um relacionamento abusivo, tóxico, que há muito tempo a fazia duvidar da própria capacidade de seguir sozinha. "Quando vi seu vídeo, decidi que precisava mudar", confessou com lágrimas discretas nos olhos. "Pedi o divórcio, voltei a dirigir sozinha. E, olha, nunca me senti tão livre." Ela ficou sem palavras por alguns segundos. Respirou fundo, emocionada, e então respondeu: "A estrada pode ser solitária, mas nunca precisamos estar sozinhas. Sempre vai ter alguém que entende o que a gente passa." E ali, naquele encontro improvável, as duas criaram uma conexão instantânea. Tomaram um café juntas, conversaram por horas, trocaram contatos. E no fim a mulher fez um convite: "Estamos organizando um grupo de apoio para mulheres caminhoneiras, para trocar histórias, experiências, ajudar umas às outras. Quer participar?" Ela sorriu. Nunca tinha pensado nisso antes, mas naquele momento parecia óbvio. "Quero sim, muito." E assim, sem planejar, sem imaginar, ela percebeu que sua história não tinha apenas mudado a própria vida, mas também poderia ajudar a transformar a de outras. Mais tarde, já sozinha de novo na estrada, enquanto o sol se punha no horizonte e a cabine se enchia daquela luz alaranjada tão típica do fim de tarde, ela pensava sobre como a vida é cheia de curvas e reviravoltas. Parecia que de um dia para o outro havia passado de vítima a inspiração, de mulher calada e acuada, a voz que encorajava outras a seguirem em frente, e pela primeira vez em muito tempo sentiu um orgulho genuíno de si mesma. Mas, mal sabia ela, aquele convite seria só o começo de uma nova fase ainda mais intensa e transformadora. Porque o grupo de apoio guardava para ela uma nova missão, uma nova estrada e, quem sabe, até um novo amor. Mas isso ela ainda não sabia. Por enquanto, só apertou o volante com firmeza, sorriu sozinha e acelerou, deixando o ronco grave do motor ecoar pela rodovia silenciosa. A estrada continuava aberta. A nova estrada. O ronco do motor preenchia a cabine enquanto ela seguia adiante, cortando a estrada como quem corta o próprio passado, deixando pedaços dele para trás, quilômetros atrás. A luz alaranjada do fim de tarde já dava lugar ao azul profundo da noite, e as estrelas começavam a aparecer, tímidas, uma a uma, como pequenas testemunhas silenciosas daquela nova fase que ela nem sabia direito como nomear. O grupo de apoio. A ideia ainda ecoava em sua mente, como um convite que, embora tivesse aceitado prontamente, ainda não conseguia dimensionar em sua verdadeira amplitude. Pela primeira vez, desde o acidente e o fim do casamento, ela começava a entender que sua história tinha atravessado os limites da sua própria dor, que tinha deixado de ser apenas sobre ela, e agora era sobre muitas, sobre todas. As palavras daquela outra caminhoneira, a desconhecida que a abordou no posto, mas que parecia saber tanto dela, ainda martelavam na sua cabeça. "Você mudou a minha vida." E foi então que, pela primeira vez, ela se permitiu pensar: e se eu puder mudar mais vidas? Mas não era só isso que ocupava seus pensamentos. Enquanto avançava pela BR sinuosa,
ladeada de árvores silenciosas e placas refletivas que passavam como flashes. Ela lembrava também das audiências, dos depoimentos, das noites que passou sozinha no quarto de hotel, depois das sessões no fórum, revivendo cada grito, cada humilhação, cada vez que ele, com aquele olhar que misturava desprezo e dependência, a fazia acreditar que ela era fraca, que não tinha saída, que não sobreviveria sem ele. Agora, ela sabia. Mentira. Que essa constatação a fazia dirigir diferente, com mais confiança, mais firmeza. Não precisava mais checar o espelho lateral toda hora, como fazia antes, como se esperasse vê-lo ali, ao seu lado, criticando sua condução, pegando no seu pé, criando pretextos para começar uma discussão. Agora o banco do carona estava vazio, e ao contrário do que temeu por tanto tempo, isso não doía. Aliviava. Já passava das 10 da noite, quando ela decidiu parar em um pequeno posto, quase escondido entre a mata e a estrada. Um desses lugares que só os caminhoneiros mais experientes conhecem, onde a comida é simples, o café forte e o atendimento sempre cordial. Encostou o caminhão com habilidade no pátio de cascalho e desceu sentindo o chão duro sob as botas, respirando fundo o ar fresco daquela noite limpa e silenciosa. Sentou-se numa mesa de canto e pediu o de sempre: café preto sem açúcar. Enquanto esperava, pegou o celular e abriu o aplicativo de mensagens. Lá estavam já dezenas de notificações do grupo que havia acabado de entrar. Mulheres da estrada, apoio e resistência. Leu algumas conversas, histórias de outras caminhoneiras, relatos de abuso, de superação, de medo, mas acima de tudo de força. Algumas pedindo ajuda para conseguir se separar, outras compartilhando vitórias, pequenas e grandes. E ali, pela primeira vez, ela sentiu que não estava mais sozinha de um jeito que nunca imaginou. Havia uma irmandade, invisível, mas sólida, que a sustentava, que a entendia, que falava a mesma língua e, principalmente, que carregava os mesmos calos. Terminou o café, pagou a conta. Subiu de volta na cabine. O caminhão estava silencioso, quase como se soubesse que ela precisava daquele momento só para respirar. Estava prestes a dar partida quando o celular vibrou novamente. Era uma mensagem da coordenadora do grupo, uma mulher chamada Fátima, que ela ainda não conhecia pessoalmente, mas que parecia ser dessas lideranças naturais, fortes, decididas. Estamos organizando um encontro no mês que vem. Só mulheres caminhoneiras, palestras, rodas de conversa, treinamentos de segurança e defesa pessoal. Vai ser bom para você. Espero que venha. Ela ficou parada, olhando aquela mensagem, sentindo um frio bom na barriga. Não lembrava da última vez que participara de algo assim. Talvez nunca tivesse participado. Sempre tão fechada, tão centrada nas entregas, tão presa às rotinas e, principalmente, tão controlada por ele, que a fazia acreditar que não tinha tempo nem direito para essas coisas. Agora podia. Respondeu apenas: vou. E enviou, com a leveza de quem envia muito mais do que uma confirmação de presença. Era, no fundo, uma confirmação de um compromisso consigo mesma, de não voltar atrás. Ligou o motor, sentiu o caminhão vibrar sob os pés e, antes de engatar a marcha, olhou mais uma vez para o banco do carona. Estava vazio. E permaneceria assim, até que alguém que somasse, que respeitasse, que admirasse, se sentasse ali. Enquanto isso, bastava a ela mesma. Engatou a marcha e voltou à estrada, com a noite escura à frente e as luzes distantes dos caminhões cruzando em sentidos opostos, cada um carregando uma carga, uma vida, uma história. E embora o caminhão estivesse leve, o coração dela estava mais cheio do que nunca, cheio de vida, de planos, de liberdade e também de uma intuição que começava a se formar, silenciosa, mas insistente. Talvez, só talvez, esse grupo, esse encontro, essa nova estrada, fossem abrir portas que ela sequer era capaz de imaginar. E então, sem perceber, acelerou um pouco mais, como quem quer logo chegar, sem saber que o que a esperava não era só um encontro, mas uma segunda chance, e talvez um novo amor,
o destino que ela escolheu. O amanhecer encontrou a estrada ainda vazia, como se o mundo todo estivesse esperando que ela passasse. O céu lentamente se pintava em tons de laranja e azul, e a fina camada de neblina que flutuava sobre o asfalto parecia indicar que algo novo estava mesmo por vir. Ela dirigia tranquila, com as mãos firmes no volante, como quem já não tem mais pressa, porque aprendeu que não é a velocidade que determina a chegada, mas sim a qualidade do caminho. Cada quilômetro percorrido desde aquele acidente, desde o grito, a sirene, o tombamento e a prisão, era agora um lembrete silencioso do quanto ela tinha resistido, do quanto tinha aprendido a não se calar. O grupo de apoio já fazia parte da sua rotina. Quase todos os dias lia mensagens de mulheres que, como ela, decidiram não mais aceitar as agressões caladas, que não toleravam mais os abusos disfarçados de amor, que não aguentavam mais dividir a cabine com alguém que só sabia somar peso. E agora, ali, sozinha na estrada, a lembrança daquele dia era como uma fotografia antiga que, de vez em quando, ela revia não para sofrer, mas para se lembrar de quem não queria mais ser. O celular preso no suporte ao lado do painel vibrava com novas mensagens das amigas caminhoneiras. Relatos, convites, agradecimentos. Ela sorria discreta, com aquela serenidade de quem sabe que venceu o mais difícil: o medo de sair, o medo de romper, o medo de andar sozinha. Mas ainda faltava uma coisa. Nos últimos dias, Fátima, a coordenadora do grupo, havia insistido para que ela fosse palestrar no próximo encontro, contar sua história ao vivo, para inspirar outras mulheres. Ela resistia. Dizia que não era palestrante, que só queria dirigir, seguir sua vida, mas no fundo, sabia que precisava dizer sim. Foi então que, naquela manhã, enquanto dirigia por um trecho plano da rodovia, avistou um mirante à esquerda. Um desses lugares pouco conhecidos, mas que quem vive na estrada sabe que sempre guarda vistas inesquecíveis. Sem pensar muito, puxou para o acostamento, desligou o motor e desceu. O vento frio da manhã soprou forte quando ela se aproximou da mureta de proteção e viu o vale se estendendo à sua frente, profundo, verde, silencioso, cortado ao longe pela fita cinza da rodovia que ela tanto conhecia. Respirou fundo, tirou o celular do bolso, abriu a câmera e pela primeira vez decidiu não gravar um vídeo apenas para o seu canal. Queria dizer algo a todas. Queria que cada mulher que passasse ou já tivesse passado pelo que ela viveu, ouvisse aquelas palavras. Ajeitou o enquadramento, sorriu discretamente e começou. Eu sempre achei que estrada era destino, que a gente só precisava seguir e um dia chegava. Mas eu aprendi que estrada é escolha. Não importa onde você esteja, nem quem esteja ao seu lado. O que importa é quem você quer ser daqui para frente. Fez uma pausa. O vento mexeu os fios soltos do cabelo e ela apertou o casaco, mas manteve os olhos fixos na câmera. Hoje eu sigo sozinha. Não porque não quero dividir o caminho, mas porque aprendi que antes de dividir, preciso saber caminhar bem comigo mesma. E hoje, pela primeira vez, eu caminho em paz. Fechou os olhos por um segundo, inspirou fundo e então concluiu. Se essa história te tocou, se você já sentiu medo, já se sentiu sozinha, já pensou que não ia aguentar, eu só quero te dizer, você vai, você pode, você merece. Então comenta aí de onde você está me assistindo, deixa o seu like. E principalmente, não deixa ninguém tirar o foco da sua vida, porque na estrada, quem não presta atenção, capota. Ela desligou a gravação e ficou ali parada por alguns instantes, olhando o horizonte enquanto o sol subia devagar e iluminava tudo. De volta ao caminhão, sentou-se na cabine, ligou o motor e, antes de engatar a marcha, respondeu à mensagem de Fátima, que ainda estava não lida desde a madrugada. Confirmado. Quero contar a minha história. E enviou. O ronco potente do motor preencheu o espaço e ela arrancou suavemente, pegando de novo a estrada que tantas vezes já tinha achado que não teria mais coragem de seguir. Mas agora era diferente. Agora ela sabia que não era só mais uma caminhoneira cruzando o país.
Era uma mulher que, com sua história, abriria caminho para tantas outras. E como sempre, antes de se afastar completamente, olhou pelo retrovisor e, vendo o mirante sumir na curva, sorriu. Porque dessa vez não era mais o passado que ela via ficando para trás. Era a certeza de que o futuro, enfim, estava nas mãos dela. E a estrada, essa, seguia aberta. Se essa história mexeu com você, deixa o seu like e comenta de onde você está me assistindo. Porque a estrada continua e nós seguimos juntos.